Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Cardio Talks, falando aqui diretamente para o seu coração. Estamos eu, Braulio Melo, cardiologista, e também aqui estamos também com Vanessa, que não é da Mata, Vanessa Santana, e Cauã Sena. Tudo bom, pessoal? Olá, gente. Bem-vindo ao nosso segundo episódio, né? E hoje a gente vai falar, a gente falou no passado sobre dor torácica, né? E um dos principais diagnósticos da dor torácica é justamente o infarto. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nele aqui com vocês. Isso. Hoje com o tema infarto. Pode acontecer no jovem? E aí? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre... Relembrar, a gente falou do infarto da outra vez, não foi? Sim. Falamos um E aí, pouco. quero ver se esses acadêmicos de medicina lembram aí. O que é que acontece mais ou menos no coração quando a gente tem aí, durante o infarto? Então, o infarto, a grosso modo assim, é um ataque às células cardíacas que vão causar a morte delas, né? Aí como isso vai acontecer? Normalmente por uma obstrução, então pode ser por uma placa aterotrombótica, a principal etiologia é essa. Então vai ocorrer essa obstrução da coronária, consequentemente não vai chegar o fluxo sanguíneo no músculo cardíaco. Então vai ocorrer aquela morte celular no local. O infarto justamente, a definição é justamente essa, né? Da morte das células cardíacas, né? E aí a gente vai justamente discutir como é que isso pode acontecer, né? A luz, né, do vaso ali, das artérias coronárias, geralmente por uma placa, né? Aterosclerótica que pode formar um trombo naquela região ali e ele ocluir totalmente o fluxo sanguíneo daquele vaso e vai desencadear essa isquemia ali, né, dos cardiomiócitos. Muito bem, essa galera tá top demais, esses meninos estudam. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre a gente lembra primeiro do infarto do trombo. Aquela plaquinha que por um momento expôs ali o seu cerne lipídico e vieram os fatores ali de coagulação e aí fechou a artéria. Mas o infarto ele pode ocorrer de outra forma também. Toda vez que você reduz a oferta de oxigênio e aí você não consegue suprir a demanda de oxigênio do miócito, você pode causar um infarto. Então, a gente pode reduzir a oferta porque não está chegando sangue. Mas se você aumentar a demanda, também é uma forma de aí faltar oxigênio para o miócito. Então, a gente tem situações de muita demanda de oxigênio aí. Por exemplo, uma sepse. Ok, o paciente ele demanda infecção, muita coisa ele está precisando. Faz uma vasodilatação também, diminui o suprimento sanguíneo ali chegando no coração também, né? A gente tem também outras causas, como uma anemia muito grave, perda de sangue ali no paciente, então vai faltar sangue. Se de alguma forma faltou oxigênio para o músculo, então pode estar causando infarto. Obviamente que a gente sempre lembra aí do infarto aterotrombótico, tá? Que é a principal causa, ok? Mas aí eu pergunto, quais são os principais vilões que aumentam, então, esse risco de infarto? Pode ser o aterotrombótico ou esses outros que a gente falou aí, mas principalmente do aterotrombótico. O que vocês lembram aí? Mas a questão da dislipidemia, né? O paciente que tem um quadro, né, dislipidêmico, ele vai formar, né, essas placas, né, ateroscleróticas naquela região que vai favorecer, né, desencadear esse efeito inflamatório, né, nessa região também. Então, dislipidemia é um fator. Hipertensão. Lembrando que é a longo prazo. Lembrando que é um fator principalmente a longo prazo, né? Demora cerca de 10 anos para as placas começarem a serem formadas e vão se desenvolvendo. E não só isso, como a dislipidemia é um fator de risco, as coisas que levam à dislipidemia também são fatores de risco. Então, obesidade, má alimentação, sedentarismo, falta de atividade física, né? Outras doenças, né, que são bastante comuns, além da pressão alta, como eu já citei, também diabetes. O tabagismo também. Tabagismo. Então, esses são alguns deles, né? São fatores modificáveis. Sim. E outros não modificáveis. A gente começa, infelizmente, a produzir essas plaquinhas lá na adolescência já, né? Então, eu espero que as minhas placas, apesar de vocês estarem aí nos 20, 30 anos, eu já estou nos 40, mas espero que as minhas plaquinhas estejam aí com a cara dos 20 ainda, né? Eu tenho tentado, pelo menos, cuidar da minha saúde, né? Graças a Deus, eu não tenho nenhuma comorbidade, então procuro fazer atividade física, mas eu vejo aí também que o Cauã aí gosta do beach tennis, que ele já me falou, né? A Vanessa já me disse que ela é a crossfiteira também, raiz. Então, esse estilo de vida interfere na chance de uma pessoa ter um infarto? Interfere bastante, né? No caso da gente, né, que treina,
né, também tem um compromisso com a alimentação, vai ser um fator positivo, protetivo, né? Prevenção. Até a prevenção. E no caso das pessoas que infelizmente, né, estão sedentárias, né, e a alimentação não está regulada, tem a questão do colesterol alto, tudo isso são fatores modificáveis e que podem ser atenuados aí com a atividade física e o ajuste da alimentação. Então, Cessação do tabagismo cessação do tabagismo, cuidado com bebida alcoólica, que a gente já falou desde a outra vez, outras diabetes como pressão alta, hipertensão, né, diabetes, tudo isso aí, obviamente, a gente sabe que tem os fatores genéticos, isso não dá para tirar, mas obesidade mesmo, por isso que a gente fala, eu falo muito no consultório. Teve até uma paciente que disse, o senhor tá me chamando de gordo? Eu disse, não, eu falei obesa. Está obesa e precisa. É obesidade, é uma doença. E pra gente aceitar, pra gente mudar, a gente primeiro precisa aceitar. No momento que você acha que tá tudo bem, que tá tudo normal, você vai continuar daquele jeito. Não é nenhuma. Como é que o pessoal chama? Não é bullying. Tá? Não mas é gordofobia, né? Não é gordofobia, gente. É porque é uma doença. E veja que o que a gente tem visto nos últimos trabalhos, congressos, que dos principais fatores, todos esses, o que realmente leva a infarto é inflamação. É inflamação. Então, a obesidade é uma doença altamente inflamatória. Assim como diabetes. E aí você vai, os marcadores de inflamação, quando você vai ver lá, eles estão muito elevados nesse paciente. E é o que vai aumentar aí o seu colesterol e todos aqueles fatores lá da cascata. Isso. O senhor falou sobre os fatores modificáveis, né? Mas também tem alguns fatores que não são modificáveis, como idade avançada, o sexo masculino também, os estudos mostram que é um fator de risco. História familiar. Sim, né? Quem tem história familiar de paciente que já teve um infarto novo, né? Isso é uma característica, né, que repercute, que tem uma tendência, né, a um desfecho talvez ruim, e principalmente se a pessoa não tiver uns hábitos de vida adequados. Mas uma coisa que eu costumo falar muito, voltando para a questão da obesidade, é que às vezes a pessoa é obesa e quando você faz os exames laboratoriais, a pessoa não tem dislipidemia, a pessoa não tem diabetes. Você faz uma consulta, a pessoa não tem pressão alta, mas ela está em processo de desencadear. Eu digo que a pessoa às vezes tem um benefício do tempo. Ela é nova, a pessoa é nova, ela ainda não teve tempo de ter esses desdobramentos negativos na saúde, mas justamente pela obesidade ser uma doença inflamatória, né, causar uma síndrome metabólica, a conta chega, né? Então, quanto antes a pessoa tiver essa consciência e começar a se cuidar, melhor. E a gente vai falar hoje sobre infarto em jovens, e a gente tem muitos jovens obesos, e que seria um fator aí modificável, né, e que a gente pode atuar nessa questão também. Às vezes a gente não vê a inflamação ou não vê a alteração do exame porque a gente talvez não pediu o exame adequado. Mas temos aí as apolipoproteínas que às vezes podem ser pedidas e geralmente esses pacientes elas estão alteradas. Calma falou aí de uma coisa interessante, que fatores não modificáveis, que é o paciente que é a idade, né? Quanto maior a idade, maior risco. Mas então, você quer dizer para mim então que um paciente jovem, então, ele não vai ter infarto? Não é bem assim, né? Pode ser que aconteça, é menos comum, mas tem algumas circunstâncias que podem fazer com que isso aconteça. Quais são esses fatores, então, que a gente vê nos pacientes jovens? Porque vocês já ouviram falar de algum paciente jovem que teve infarto? Tem a questão do histórico, né, familiar, que vai ser preponderante também, mas às vezes a pessoa tem um estilo de vida que não é saudável, consome muitas bebidas, né, energéticos e essas outras coisas que podem desencadear arritmias e aumento da frequência cardíaca, que vai aumentar o consumo de oxigênio, e às vezes a pessoa não consegue suprir adequadamente aquele oxigênio ali, pode desencadear consumo de drogas também, recreativas. No aumento do consumo, eu traria principalmente o uso de drogas, que a gente até falou no episódio passado sobre a cocaína, que realmente ela, além de ela ser liberadora de catecolaminas, ela também como é que eu vou dizer? Apressa, não era a palavra que eu queria dizer, mas ela apressa o processo de aterosclerose. Então, esses pacientes que utilizam, por isso que eu digo, sempre bato forte, se usa, tem que parar de usar. Mas eu não consigo, vamos fazer um tratamento, vamos com um psiquiatra, vamos com um psicólogo, vamos fazer um trabalho conjunto, vamos encaminhar para grupos de apoio, para a gente conseguir liberar esse paciente das drogas, tá? E não é vergonha nenhum
todo mundo pode passar por uma situação que precisa da ajuda de outras pessoas, se meteu nessa de uma forma equivocada, tal, e eu quero sair, vamos trabalhar junto, vamos cuidar da saúde. Não só também da cocaína, mas também do tabagismo também, que a gente tem um fator aterotrombótico também. Então, tem que ajudar esses pacientes, todo paciente que vem para mim, que eu digo, tem que parar de fumar, tem que parar de usar drogas. E aí o paciente às vezes, mas doutor, eu não consigo parar de fumar. Então vamos trabalhar junto, a gente vai, não é? Eu tô aqui, o senhor está exigindo, parece que eu nunca, não, eu sei que você já tentou, mas eu tô aqui exatamente, eu tô exigindo, mas eu vou te dar o apoio, vamos junto. Hoje em dia também outra coisa que tá muito alta também entre os jovens é a questão do uso de anabolizantes, né? Dentro dos banheiros hoje em dia de academia tem sempre lá uma placa: proibido o uso de anabolizantes aqui dentro. Então se tem uma placa, porque tem história, tem alguma coisa que aconteceu ali. Se tem um aviso, você é desconfie. marombeiro, né? Você já usou, Cauã? Fala aí pra gente, verdade. Não. Vanessa já, né? Vanessa é essa crossfiteira, essa galera do crossfit usa, que eu já vi alguns crossfiteiros usando. Crossfit não, mas tem muita gente que usa a questão dos anabolizantes, principalmente a testosterona ou análogos da testosterona para emagrecimento. É verdade. Então as mulheres você pode pegar mais, não é na questão do físico, no sentido do fisiculturismo, né? Mas tem muita gente que lança a mão para fazer o emagrecimento, para ajudar no emagrecimento. Essa questão agora de testosterona, a gente está falando aqui do anabolizante e tal, a gente está falando de uma forma brincadeira aqui, mas é algo sério e que eu acho que todo colega médico já deve ter pego um paciente no consultório que vem pedir ajudar para poder tomar anabolizante. Esses dias eu recebi um paciente, ele veio para consulta e a queixa principal dele não tinha queixa, ele disse, não, eu quero fazer meu exame de rotina para usar anabolizante. Era assim a queixa dele, não tenho queixa. Aí eu disse, como assim? Ele disse, não, eu só quero que o senhor peça os exames e me libere para poder usar. Eu disse, não, peraí, calma aí, vamos lá. Aí eu fiz toda aquela anamnese, tudo direitinho, fiz o interrogatório sintomatológico, viu, galera? É importante. Fiz as perguntas, ele não tinha realmente nenhuma queixa cardiológica, mas ele disse que ele já utilizava anabolizante, ele queria continuar utilizando, ele sempre fazia essa rotina e ele queria continuar utilizando. Aí eu fui explicar, eu disse, olha, veja só, eu vou lhe examinar, vamos pedir os exames, mas precisamos conversar, né? A testosterona é hormônio. O que é hormônio, gente? Da onde é que é formado o hormônio? Glândulas, né? Tem várias no nosso organismo, né? Mas qual é a base química? No caso da testosterona é o hormônio mais masculino, né? Certo. E vem de quê? De qual é, assim, base química, eu digo assim, é o quê? Lipídio, exatamente. Lipídio, né? Então, vai... Colesterol. Vai aumentar aí, vai acelerar, não para. Vai acelerar o processo aterosclerótico. Sim. Aquilo que você não está precisando, não vai utilizar, o corpo vai armazenar de alguma outra forma. Ele vai armazenar de alguma, não tem, o nosso corpo ele é muito inteligente. Inclusive faz um depósito maior de gordura visceral. Isso é. Então, às vezes a pessoa usa para modular o emagrecimento, esteticamente ela fica mais sequinha, mas tem um depósito maior de gordura visceral, que é extremamente, exatamente, é perigosa para usar. E nas artérias lá vai se depositando as moléculas, o lipídio lá. E aí eu tentei explicar isso para ele, ele disse, não, doutor, não quero saber de nada disso, eu quero só fazer o exame e ir embora. Aí eu disse, olha... Educação e saúde, é o papel da gente também. Eu disse, olha, o senhor está no seu direito, eu estou no meu direito de fazer meus exames. Eu disse, tudo bem, o senhor está no seu direito de fazer os seus exames, mas eu também estou no meu direito como médico, como educador sanitário, de fazer o meu papel de médico sanitarista e lhe orientar. Se você não quiser, a minha consulta é dessa forma, o senhor pode ficar à vontade para se levantar e procurar outro médico, mas eu trabalho dessa maneira. Você sabe o que aconteceu? Ele se levantou e foi-se embora. Não terminou a consulta terminou aí, interrogatório estomatológico. Então, para você que é colega, estudante de medicina, você que é colega médico também, então não tenha medo nem vergonha de se impor. Você está fazendo o que é certo, você sabe o que é certo. Estude, obviamente, aprenda, saiba o que é certo e não tenha medo nem vergonha de se impor do lado do que é certo. Porque hoje em dia, às vezes a gente fica receoso porque tudo, você vai ser bloqueado, vai sofrer represália, então não tenha medo de se colocar do lado do que é certo. Obviamente, sim, com calma, com paciência, porque às vezes a pessoa não tem o mesmo conhecimento de você. Então não precisa se exasperar, é a nossa obrigação trazer esse esclarecimento para a população. E por isso que a gente está aqui, inclusive, falando aqui no Cardio Talks. Então escute o seu coração. Outra coisa, falando também, além disso, da testosterona, além de acelerar esse processo, de depósito,
do colesterol, ele também vai promover o quê? Um aumento da massa muscular. E o coração é um músculo. Então, o coração, ele também pode crescer nesse processo, né? Claro que ele não vai crescer do dia para a noite, mas geralmente essas pessoas que usam, elas fazem ciclos de testosterona. Então, obviamente que no uso crônico e prolongado, esse coração pode crescer e dar diversos distúrbios cardíacos aí, inclusive infartos, que a gente está falando aqui, infartos em jovem. A questão da hipertrofia cardíaca. A né? hipertrofia. A redução do lume, não seria lume o termo, né? Mas do espaço dentro da câmara. Perfeito. Cardíaca, isso. Dentro da câmara, a redução desse espaço é E o maior gasto comprometedor. aí do músculo, né? Porque o músculo trabalha de uma forma ótima, né? Quanto melhor, porque ele seja tranquilo ali para trabalhar. Não tem, porque o paciente diz, às vezes o paciente diz, o coração está crescendo. Ele está crescendo assim, ele está ficando mais musculoso. Isso não é bom, doutor, né? O coração está ficando musculoso, né? Isso não é bom, não. Dessa forma, não. Lembrar daquele velho mecanismo lá, qual é o nome daquele cara lá? Frank, lembra? Conhece? Lembra Frank? Frank, nosso amiguinho. Frank Starling. Frank Starling. É o mecanismo de adaptação. Ele vai tentar se adaptar até o momento. Até onde ele conseguir. Mas vai chegar um momento que ele não consegue mais e aí vai entrar em E lembrando que disfunção. nossos vasos, né, ele foi feito para uma quantidade, né, limite Isso. ali de massa muscular. Se você cresce esse músculo, você vai precisar de uma demanda vascular maior que você não vai ter. Então, mais chance de você ter eventos, né, anginosos, maior dor isso. torácica e inclusive infarto. Principalmente se é uma pessoa que faz atividade física extenuante, né? Ela vai fazer esse estresse, né, no coração, essa demanda maior para oxigênio, ela não vai ter como fazer a oxigenação desse coração hipertrofiado, e aí pode ter esses eventos, né, Tudo cardiovasculares. que é demais é sobra. Já diz o ditado. Sabe que já foram feitas pesquisas, inclusive, com as pessoas que fazem essas triatlon, exercícios de mais exaustivos, e foi mostrado que realmente houve ali um aumento da troponina, houve um estresse miocárdico, tá? Uhum. Então, obviamente são pessoas muito bem preparadas, então cuidado quando você for fazer, agora eu vou correr, não sei quantos quilômetros, e aí do nada, então cuidado. Faça com orientação do educador físico, lembrando que agora, né, dia 1º de setembro foi dia do educador físico, né? Um beijo aí pra Mari, minha educadora física, minha personal. Eu vou ter que mandar um beijo para todo mundo do Carcará também, né? Muito bem. Né? Pessoas maravilhosas que estão ali junto com a gente no dia a dia, ajudando a gente a melhorar Isso. nossa saúde. Então façam sempre com orientação, tá? Agora voltando para a questão do infarto do jovem, né? A dor do infarto no jovem é diferente da dor do idoso ou ela é parecida, e como é essa dor? A gente falou um pouquinho no episódio Falou passado, sobre como é a essa dor. dor então? Então, é o que a gente chama de angina típica, né? Aham. É o tipo A da dor torácica, né? Então, é aquela dor que é em aperto, que pode ter irradiação para os membros superiores, tanto esquerdo quanto direito, pode ter radiação para a mandíbula, aquela dor que melhora no repouso, ou com nitrato, né, como a gente tinha falado, que ela pode aparecer subitamente, isso aí é um indicativo para a gente não tão interessante, ou pode aparecer durante o esforço. Muito bem. E aí, descreveu perfeitamente, o Dr. Cauã tá top aí. E aí, a gente já partiu. Tem a hipótese da dor, do infarto, atendeu o paciente lá na urgência, então, aquela ECG. sequência. ECG. Em até 10 minutos. Em até 10 minutos, pelo amor de Deus. Ok. Não atrasa esse ECG. E aí, se o infarto for com supra, Aí é CAT, né? cateterismo. Imediatamente. Mas não precisa fazer mais nada? Troponina não precisa para confirmar, e o infarto? Manda logo. Manda logo. Não perca esse tempo. Não né? perca esse tempo, É um muito bem. tempo muito precioso. Tempo né? é Não músculo. quer dizer que você não vai colher a troponina, tá? Você colhe até Você para não nível... atrasa Você pra não atrasa fazer para a fazer. Você transferência, colhe, né? Enquanto vai andando a maca no caminho. Peraí, deixa eu... Vai colhendo ali até para depois comparar, né, os Até valores. porque nem sempre você vai ter o serviço de hemodinâmica disponível no seu hospital. bem, Então muito você já faz a transferência do paciente, colhe o que tiver de colher, puder encaminhar esse paciente, transferir esse paciente, você não vai atrasar porque está esperando o resultado do exame. Ok. A E questão- também pode não ser até, pode ser catilise, pode ser uma pericardite, uma miopericardite, né? Depois lá você vai ver. Diga, doutor. Eu ia falar que... O que eu ia falar? Daqui a pouco você lembra. Tem o eletrocardiograma, daqui a pouco você lembra. E aí temos o cateterismo. Agora, se o infarto for sem supra, você não. O paciente chegou com aquela dor típica. O doutor Calma falou aí, ECG. dor típica ECG sem supra. E agora, o que, Aí que eu vou fazer? você vai ver os marcadores de necrose miocárdica, né? Muito bem. Que a gente comentou até no primeiro episódio, né, sobre a troponina, né? Que é o exame padrão ouro. Que é o exame padrão ouro, né?
principalmente a ultrassensível, se você tiver disponível a ultrassensível, ela veio positiva, você não precisa nem pedir nenhum outro marcador, né? Porque ela é o suficiente para determinar essa necrose, né, miocárdica. Se ela veio negativa, você precisa repetir Isso. ela entre 1 e 2 horas, porque ela eleva muito rápido, né, para você ter certeza que ou você está diante realmente de um infarto sem supra, ou se realmente pode ser uma angina instável. Veja que você pediu o exame, né, não necessariamente ali imediatamente vai aparecer. Então é importante você atender o paciente na urgência. O eletro veio normal, você fez a primeira dosagem de troponina, já veio normal, já posso liberar? Não, De forma não alguma. posso. Aí você tem que esperar, porque principalmente se o paciente começou a dor, agora eu tava ali, senti uma dor no peito e não parou, e tá com aquele estômago tipo de espineia, sudorese, tava fazendo esforço, então você pediu troponina negativa, agora daqui a 2, 3 horas você pede de novo. 3 horas aí você pede outra troponina, outro eletrocardiograma Sim, você vai seriar a Vai seriar. troponina e o eletro. e o eletro a cada 3 Vai horas. que- Lembrei o né? que eu ia falar. Tudo bem. A gente parte de uma premissa, né, de que tempo é coração, tempo é músculo. Tempo é músculo. Então, por isso que tem essa questão do critério do tempo ser muito, muito certinho que a gente precisa seguir, porque realmente, se passar da janela ali, talvez a gente não consiga fazer o tratamento mais adequado, não tenha como salvar aquele músculo. Muito bem. E ainda mais nessa população que a gente está falando hoje, principalmente, que é a população jovem. Sim. Imagine, tudo bem que o idoso já é sofrido, mas imagine uma pessoa que tem aí Uma história de vida pela 42 anos, frente, né? como eu, ainda tem uma história de vida pela frente. Exato. E aí, de repente, tem um infarto, Deus me livre, mas aí tem um infarto e aí você demora, perde o time, e aí tempo é músculo, como o Dr. Calma falou, e você perdeu e aquele músculo morreu. O que é que esse paciente vai começar a apresentar? Se você não Sequelas, tratar, né? quais são essas sequelas? Vocês lembram? Uma mais drástica é uma parada, né? Parada cardíaca. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Então, tecido que morre, o tecido morreu, Acabou. não vai parar. Então, ele vai entrar em disfunção, ele não consegue mais jogar sangue para frente adequadamente. Exato. Então, insuficiência cardíaca. Tecido que morre também é região de arritmias. Sim. O paciente pode ter arritmias, pode ter fibrilação taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Então, Pode tem que até, tratar. inclusive, até dor, né? Refratária. Dor refratária depois disso. Muito bem. Então veja que transtorno para esse paciente. E esse paciente aí reduzir sua expectativa de vida aí. E a qualidade também, né? Qualidade e expectativa. Não, e esse paciente que poderia chegar até os 80 vai chegar agora de 40 até 45 no máximo. Então, Se cuidar bem. Se cuidar. Então, cuide bem do seu paciente, manda ele para fazer logo esse tratamento. Fez o cateterismo, achou a artéria ocupada, vai desobstruir. Uhum. Não é isso? Agora, tudo bem, a gente falou aqui desobstruir a artéria. E aí a gente não vai entrar nessa nuance de infarto com supra, infarto sem supra, qual é o momento adequado para fazer o Sim. tratamento. Isso aí a gente pode deixar para outro episódio. Esmiuçar melhor, né? melhor. Mas Sobre fora conduta. a angioplastia, o que é que a gente pode fazer para esse paciente que deu diagnóstico de infarto ali? O que é que eu posso fazer de tratamento que não pode faltar com certeza para esse E paciente? que tem que fazer também, é meio que concomitante, Sim, né? é. Você pede ali os marcadores laboratoriais, você vai fazendo as outras condutas também, como umas medicações, ou na verdade condutas, né? Porque o oxigênio entra também aqui, anti-isquêmicas, né? Uhum. E a questão do oxigênio é interessante falar que não é para todo paciente que você vai fazer o oxigênio, Muito né? bem, isso é por isso que eu chamei os melhores para ver que não é mediquinho, tá, gente? É medicão, essa galera aqui é top. Você vai ver a saturação do paciente, né? E também, ou se você vai ter algum sinal claro, né, de dispneia nesse paciente, de esforço respiratório. Aí isso vai ser a indicação de você fazer ou não oxigênio. Porque o oxigênio, apesar de ser bom, ele é vasoconstritor. Aí você vai aumentar aí, né, a pressão É. arterial, começa a aumentar também essa Vai reduzir necessidade o volume do vaso que já está ali ocluído. Então, e necessidade também, né, de um coração bater, bombear com mais força e ele já tá, né, sofrendo. em sofrimento. Exatamente. Então, muito bem. Outro medicamento que a gente tinha falado é com relação ao nitrato, Uhum. né? Só que o nitrato ele tem como é que a gente pode dizer? Contraindicações. Uma As contraindicação nuances, muito né? interessante, né? Que é com relação ao eletro. Né? O senhor já assistiu algumas aulas que você comenta bastante. Aquela questão de pedir as derivações à direita. Muito bem. Né? Exatamente. E quando é que você vai pensar em pedir derivações da direita? Vocês Quando- lembram disso aí? Quando o supra foi em que região? E aí? De parede inferior. Parede inferior, muito bem. Então, D2, D3 e AVF com supra, tem que pedir V3R e V4R. Ai, como é que eu vou fazer isso lá na hora? Eu não sei, então. Você só chega... Quem disse que a pessoa vai estar com essa voz assim? Não sei porque eu falei assim. Aí você faz...
Faz o eletro normalmente, aí você vai pedir lá para enfermeira ou técnica, ó, quando você for fazer, me chama. Aí você vai colocar o V3 e o V4 que estão aqui, você vai colocar só do lado direito, e você imprime, normalmente na hora que você imprimir, você vai lá só com a sua canetinha e risca lá R, onde tem V3, bota R, V4, R, já sabe que é do lado direito. Se tiver realmente o supra ali, infarto parede inferior, provavelmente esse cara aí vai estar com a pressão mais baixa, né? E se você fizer nitrato, vai aí fazer ele vai vasodilatação e vai acabou perder. o paciente. É infarto de VD, geralmente tem que ter muito cuidado. Outra situação no nitrato é, né, os homens aí, não os mais novos, a gente tá falando para população mais nova, mas os mais velhos é que usam mais, né? Então cuidado com isso da inibidor da fosfodiesterase, né? Vulgo, sildenafil ou tadalafil, tá? Esses daí não Vulgo pode fazer uso Viagra. comercial. É. O Tem que vulgo falar Viagra. o nome mais, né? Esse aí. Conhecido Viagra. Tá, então cuidado, porque paciente. E o paciente mente, tá? Paciente Aí, mente. Vou contar pra vocês rapidamente uma história. Um paciente chegou na urgência comigo e aí ele tava infartando e eu detectei que era um infarto parede inferior. Não, minto, não era infarto parede inferior, não, era parede anterior mesmo. E aí ele tava com muita dor, não tinha contraindicação uso de nitrato, porque tem as contraindicações. Sim. Mas eu vou fazer a medicação. E aí eu perguntei da outra contraindicação, o senhor usou? Tava Tava do lado da esposa, já viu essa história? Tava do lado da esposa, eu disse, o senhor usou Viagra ou pra algum parente desse aí? A mulher, não usou não, doutor, não usa mais essas coisas não. Pode, aí passar a medicação. Aí ele olhou assim pra mim com a cara, né? Ela não E aí sabia, depois, né? ela não sabia. Aí aí ele disse, mulher, vai ali no carro pegar não sei o que lá, que eu deixei lá, documento, alguma coisa. E aí ela foi, quando ela saiu, ele me segurou pela gola, a camisa, doutor, não me dê esse remédio não. Porque eu tinha dito pra ele que se ele tivesse usado o Viagra e tomasse esse remédio que eu ia dar, ele ia morrer. Então quando eu falei isso, doutor, não me deixa morrer. Então pode assustar o seu paciente, porque o paciente mente. Então fala isso, porque aí se ele tiver usado realmente, ele vai dizer, não, eu usei, então não me dê esse negócio aí não. Tá? Porque, obviamente, que não necessariamente ele vai morrer, mas existe uma chance de complicação. Tá? Então a gente tem aí oxigênio, nitrato. Agora, medicações que mudam, reduzem mortalidade. Esses não podem faltar. Beta-bloqueador. AS Clopidogrel. e clopidogrel. Então, os anticoagulantes. A dupla. Perdão, os antiagregantes plaquetários. Anticoagulante também, acabei soltando spoiler. Soltou mais um. Soltei o spoiler. Então, tem os antiagregantes plaquetários. AS, clopidogrel, ou AS e ticagrelol, ou AS prasugrel. Tá? Sim. Sempre Agora tem uma não contraindicação do prasugrel se você for colocar o paciente para fazer cateterismo, né? Você tem que dar uma segurada. Antigamente você realmente tinha, eles estão estudando, mais novos trabalhos têm mostrado isso, mas você tinha que ter o conhecimento da anatomia coronariana. Então, permanece ainda realmente muito forte o AS clopidogrel e o AS e o ticagrelol. Isso daí. Preferência o AS ticagrelol é mais novo, mas no SUS nem sempre tem. Sim. Tá? Então, geralmente tem clopidogrel. E aí, o anticoagulante tem que ter a heparina, não pode faltar. Esses daí reduzem mortalidade. E aí, Dr. Cauã falou beta-bloqueador, ou foi a doutora Vanessa? Fui eu. Beta-bloqueador, tudo bem. Lembrar das contraindicações de beta-bloqueador. Você lembra aí para falar pra gente? Se o paciente tiver com dispneia, né, presente no momento, Quando pressão a gente baixa. pensar em insuficiência cardíaca, não só dispneia, tudo bem, se for dispneia realmente, aí você tem que tomar cuidado, mas insuficiência cardíaca do tipo congestão, você auscultou o pulmão dele, tem um creptozinho, não dê. Não dê. Por quê? Tem que saber por quê também. Ele está em disfunção do ventrículo esquerdo, não está conseguindo jogar sangue para frente, tá voltando para o pulmão. Se você beta-bloqueador inotrópico positivo ou negativo? Negativo. Ele reduz, né, inotropismo. E aí, se você der inotrópico negativo, o paciente vai entrar em choque. Ele vai entrar em choque. Grande chance de entrar em choque. Então, não dê beta-bloqueador nessa situação aí. O que mais? Beta-bloqueador que não pode Hipotensão. dar? Hipotensão, obviamente. Não vai dar, né? Outra questão que eu lembrei aqui Os bloqueios, só rapidinho pra gente Fica à vontade. não perder esse fio da meada. Bloqueios, se o paciente tiver com bloqueio atrioventricular, você não vai dar beta-bloqueador pensando que ele pode aumentar isso, principalmente se ele tiver com bloqueio segundo, terceiro grau, tá? O paciente tem DPLC, o asma, também. E outra coisa, frequência cardíaca muito elevada ou muito baixa, Muito né? baixa, abaixo de 50, né? Abaixo de 50. É isso aí. Uma coisa que eu lembrei bastante, que era da época que eu dava plantão, na urgência, fazia muito morfina. Isso, bem lembrado! Então vale a pena a gente trazer aqui essa atualização, né? A morfina antes ele era usada, existia até um mnemônico, né? Que começava com morfina. E você só vai dar agora, se a dor for intensa, refratária ao uso do nitrato. E se não for
infarto de parede inferior do mesmo jeito, por conta da vasodilatação. Tem uma outra indicação que é se o paciente tem edema agudo de pulmão. Mas tem mais uma ressalva ainda. Você tem que dar com o uso de metoclopramida. Por quê? A morfina, ela reduz os movimentos lá peristólicos, né? E a motilidade gástrica. E aí ela reduz também a absorção do clopidogrel, principalmente. E por outros mecanismos também. Então acaba que ela aumentou a mortalidade. Sim, vários estudos mostram Vários que estudos aumentam a mortalidade. Então, se possível, não use morfina. E se for usar, dá ali com a metoclopramida também. Para poder fazer a aceleração. Fazer, exatamente. Digestão, né? Desfazer essa parte aí, porque aumentou a mortalidade. Então, se puder evitar a morfina, evite, tá? Uma outra medicação aqui importante são as estatinas. Estatinas. Estava esperando. Para poder fazer a estabilização dessa placa. Isso. Né? E lembrando. Alta dose, viu? Alta dose. Tem a dose de ataque. E assim como a S também, depois vão ter e o clopidogrel, vão ter as doses de manutenção posteriormente. Atorvastatina e rosuvastatina. Eu só tenho vastatina. Faz o que tem, né? Infelizmente. Agora, então dessas daí, o que realmente reduz mortalidade, não pode deixar de faltar a S-clopidogrel, heparina e a estatina. Beta-bloqueador reduz mortalidade, mas tem os nuances. Se você está no plantão e não lembra das nuances, melhor não fazer. Faça com segurança. Com segurança. Lembrar que tem também IECA, né, que reduz mortalidade. A gente pode utilizar BCC. primeiro IECA, depois BRA. Mas tem as suas também, a paciente está hipotência, não vai utilizar. De preferência, sempre está utilizando. Mas se não puder, o paciente está hipotência, você não vai utilizar ali naquele momento. Mas assim que puder, você pode já iniciar o IECA ali, tá bom? Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Dos principais, pelo menos. Acho que foi. Né? E naqueles pacientes que utilizam anabolizante ou que utilizam cocaína, tem que parar com o uso disso aí, tá? Outra coisa, paciente que utiliza a cocaína, que vem por infarto, que está com arritmia grave, você não pode fazer beta-bloqueador nesse cara, porque ele está tanto com alfa estimulado como beta estimulado. Se você fizer só beta-bloqueador, você vai deixar o alfa solto lá e esse cara vai ter uma reação violenta depois. Então primeiro faz o alfa-bloqueador, né? Alfa, aquele remédio que é utilizado para próstata ali, né? Sim. E depois que você faz o beta-bloqueio. Alfa-bloqueio primeiro, beta-bloqueio depois, tá? Isso pode acontecer no seu plantão. Já aconteceu no meu. Então lembra de primeiro fazer alfa-bloqueio para depois fazer o beta-bloqueio. Esses pacientes, tá? Que vêm com infarto ou com arritmia por causa de uso de cocaína. E aqui a gente pensando então como prevenir o infarto, né? Antes que ele aconteça, reiterando o que a gente já comentou no início, deixando bem amarradinho, né? Hábitos de vida saudáveis, né? Que são os fatores modificáveis, né? Então, atividade física, alimentação balanceada, o não uso, obviamente, né, de tabagismo ou qualquer outra droga recreativa e de testosterona ou algum anabolizante. A não ser que tenha indicação clara aí, acompanhado pelo seu médico, obviamente. Exato. Tá Sabendo também dos riscos. É isso aí. E aí, ouçam o seu coração. Tá bom? A gente está encerrando esse episódio de hoje. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Continue nos acompanhando, tanto aqui, tá, no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. Temos também o Spotify, Deezer, tá? E um abraço aqui da nossa equipe. Até a próxima, gente. Valeu.